Você sabe o que é ganho de capital? Quando você vende um bem ou direito e tem lucro sobre essa venda, deve declarar e pagar imposto. E para isso, existe um programa específico, o GCAP. Mas o que é considerado bem ou direito e quem deve utilizar o GCAP? É isso que você vai descobrir no Notícia em Detalhe de hoje. Nosso programa quinzenal com participações de especialistas que explicam e discutem temas que impactam o universo da contabilidade. O ganho de capital é quando o cidadão vende um bem, seja móvel, como participações em empresas, carros, joias, ou imóvel, como edifícios, construções, terrenos, árvores, e tem lucro sobre essa venda. É o valor que o cidadão recebe a mais por aquele bem em comparação ao seu valor de compra. Ou seja, o ganho de capital é aquele valor que ultrapassa a quantia utilizada em sua compra. Por exemplo, se você comprou um terreno por R$150 mil e depois de um tempo vendeu o mesmo terreno por R$350 mil, o ganho de capital é de R$200 mil. Esse lucro da venda de imóveis passou a ser tributado por meio do Decreto-Lei 9.330 de 1946, que depois foi atualizado pela Instrução Normativa da Receita Federal, número 84 de 2001. O imposto não deve ser recolhido somente na época da declaração anual do imposto de renda, mas também no mês seguinte ao da transferência ou venda do bem. Hoje, deve ser declarado por meio do GCAP, programa que é disponibilizado no site da Receita Federal. Mas nem sempre é preciso recolher o imposto sobre o ganho de capital, já que existem situações em que a Receita isenta o contribuinte desse pagamento. Para entender melhor cada caso, nós convidamos o Cícero Ítano, que é contador especialista em investimentos. Seja bem-vindo, Cícero. Para começar, afinal, o que é o programa GCAP? Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vamos falar aqui um pouco, então, sobre esse programa GCAP, que nada mais é o programa GCAP, que é um programa que você faz apuração de ganho de capital. E quando fala em ganho de capital, tem diversas classes de bens, que quando você vende, você consegue obter esse ganho, e em alguns casos, você é obrigatório a preencher esse programa. E Cícero, como declarar o GCAP? Olha, para declarar o GCAP, primeiramente você vai ter que baixar no computador o programa GCAP. E o interessante é o seguinte, você vai ter que baixar o programa GCAP relativo ao ano que você realizou a operação. No caso, nós estamos no ano 2022, então você vai baixar no seu programa o GCAP 2022, para você fazer o preenchimento de todas as vendas do qual você obteve ganho de capital e que era necessário preencher o programa aqui do ano 2022. Aí já pegando aqui esse gancho, você, mas a venda que eu fiz foi em 2021, eu vendi um imóvel e tal, então você vai ter que baixar o programa 2021. Então, para cada ano, tem um programa específico para você fazer o download e o preenchimento. Cícero, e não são em todos os casos que o cidadão deve declarar, é isso? Não são todos os casos. Tem alguns casos que vocês são isentos de imposto de renda sobre o ganho de capital. Em resumo, aquelas vendas que você vende abaixo de R$35 mil, se você tem ganho de capital, você é isento de imposto de renda. Um exemplo, você tinha um imóvel, melhor, um veículo, né? Vamos pegar assim um valor mais baixo, um veículo. Você comprou um veículo por R$30 mil e vendeu ele por 34, né? Nesse período aí que teve esse ganho, né, em veículos usados, vamos supor que você comprou por 30 e agora vendeu por 34. Então, nesse caso, você teve um ganho de capital de R$4 mil. Só que como a venda ficou abaixo de R$35 mil, você não precisa preencher o GCAP. Você pode informar esse lucro isento diretamente no programa IRPF. Mas, se você também quiser preencher, também não tem nenhum problema, ok? Mas em alguns casos você não é obrigatório. Então, quando que eu sou obrigatório? Se você tiver vendas, né, de bens, seja ali veículos, imóveis, participações societárias, você tem que preencher o GCAP quando o valor de venda é superior a R$35 mil. E pelas regras, quem está isento de pagar o ganho de capital? Olha, isento é quem
obteve esse ganho de capital isento, as vendas abaixo de 5 mil. Então, qualquer pessoa que vender um bem abaixo de 35 mil reais está isento de pagar imposto sobre o ganho de capital. Uma outra classe de isenção seria em relação a, vamos assim, aos imóveis, né? Alguns casos, dependendo do ano que a pessoa comprou o imóvel, aí ele pode ter isenção 100% desse ganho de capital, ou se ele tem um único imóvel, vendeu, um exemplo, o cara tinha um único imóvel, avaliado ali em menos, o valor de venda foi inferior a 440 mil reais, e ele vendeu esse imóvel. Mesmo que ele tenha um lucro alto, como é o único imóvel, e se ele não tiver feito nenhuma venda nos últimos 5 anos, então, nesse caso, ele tem a isenção sobre o ganho de capital. Uma outra isenção também seria aquele cara que tinha um imóvel, vendeu e dentro de um período de 6 meses ele comprou um outro imóvel. Então, nesse caso, aplica-se também essa isenção. Só que nesse caso, mesmo sendo isento, ele vai ter que preencher o GCAP para depois transportar para a declaração de imposto de renda. E justamente como que o cidadão pode transportar para o imposto de renda? Você pode explicar para a gente? Vamos agora usar aqui a nossa tela. Aqui eu já estou com o programa GCAP aberto. Então, depois que fizer todo o preenchimento, vamos dizer assim, ó, veja que aqui tem o ícone, né, para você declarar aqui o ganho de capital sobre bens imóveis. Então, é bem simples, intuitivo. Você vai clicar aqui em novo, vai preencher todos os dados e informações aqui em cada uma dessas abas, ok? Direitos, né? Bens direitos ou bens imóveis. Nesse caso, pegando aqui esse gancho, é o seguinte: para quem vende, por exemplo, ativos lá no exterior, vendeu ações lá no exterior acima de 35 mil reais, ele tem que preencher o GCAP. Ele vendeu criptoativos acima de 35 mil reais, também tem que preencher o GCAP. Então, depois que preencher todas essas informações, aí você vai gerar esse arquivo aqui, ó, exportar para o IRPF, né? Aqui está a versão 2023, que estamos usando o GCAP 2022. Então, esse preenchimento de GCAP 2022, você vai importar somente para a declaração do ano que vem. Então, se nós estivéssemos usando aqui o GCAP 2021, estaria aqui, ó, exportar para o IRPF 2022, o qual você iria incluir na declaração. Então, quando você clicar aqui nesse ícone, aí vai gerar um arquivo, ok? E você vai salvar esse arquivo em algum local do seu computador, por exemplo, aqui na parte de downloads. E depois que você salvar, ó, o demonstrativo foi salvo com sucesso, ok? Ou melhor, aqui tinha erros, né? Então, porque a gente não preencheu nada aqui dessas informações. Então, depois que gerar esse arquivo, né, lá no programa IRPF, você vai vir aqui, ó, programa IRPF, e vai ter nesse campo, nessa coluna aqui, ó, importações. Aí você tem aqui, ó, ganho de capital, ok? Quando você clicar nesse ganho de capital, vai abrir uma janela do qual você vai selecionar aquele arquivo que previamente você salvou. Tá certo. Muito obrigada, então, pela sua participação, Cícero, que é contador especializado em investimentos. Obrigada. Eu que agradeço aí pelo convite, ok? E para mais dicas aí também sobre essa parte de preenchimento e sobre a parte de declaração, siga também aí nas redes sociais, né? Nosso Instagram é @CíceroI, beleza? Vale lembrar que se o pagamento do imposto foi feito após o vencimento, incidem multa e juros de mora, calculados sobre o valor do imposto. A multa de mora é de 0,33% do valor do imposto por dia de atraso, calculada a partir do primeiro dia útil após o vencimento do prazo para o pagamento. A multa é limitada a 20%. Os juros de mora são equivalentes à taxa Selic acumulada mensalmente, calculados a partir do mês seguinte ao do vencimento do imposto até o último dia do mês anterior ao do pagamento de 1% no mês de pagamento. No caso de pagamento de multa e juros de mora, devem ser informados no DARF nos campos 8 e 9, respectivamente. Já o valor do imposto deve ser informado no campo 7 e no campo 10, o somatório dos campos 7, 8 e 9. E esse foi o Notícia em Detalhe de hoje. Não esqueça de dar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal. Assim você recebe todos os nossos conteúdos em primeira mão. Até mais!